Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo. E é com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. E nós queremos primeiramente agradecer a Deus porque nos permite essa oportunidade de estarmos aqui para que possamos compartilharmos juntos mais uma porção da Palavra de Deus. Agradecemos também ao pastor da nossa igreja, pastor José Roberto, um grande abraço ao pastor José Roberto e à irmã Esther. Agradecemos também ao irmão Cassiano que todas as semanas ele prepara a nossa apresentação. Um grande abraço ao nosso irmão Cassiano, à irmã Júlia, à irmã Pamela e também ao irmão Léo. Agradeço também a Ana que é responsável por compor toda a nossa apresentação aqui, preparar todas as nossas telas. Então, nós agradecemos a Deus pela vida da Ana, ela que vai dar o seu bom dia nesta manhã. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Agradecemos também o nosso irmão Abdias, que é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço ao irmão Abdias e também o irmão Marcelo. Agradecemos também a irmã Aline que brilhantemente abre as nossas apresentações aqui com esse piano maravilhoso. Que Deus continue a abençoá-la ricamente nesse ministério e abençoar também o seu esposo. Nós vamos então, irmãos, passar para a nossa penúltima lição do trimestre. Chegamos quase ao final da nossa jornada aí sobre o livro de Apocalipse, a visão dos fins dos tempos. Então, a visão dos fins dos tempos. Então, nós vemos aqui que Apocalipse hoje, nós vamos estudar o capítulo 20 e o capítulo 21, que são os dois penúltimos capítulos do nosso estudo sobre Apocalipse. O texto áureo está baseado no capítulo 21, Apocalipse 21, no versículo 5. Nós vamos iniciar então aqui pelo primeiro ponto sugerido pelo nosso autor, o significado do milênio. Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10, seria interessante que os irmãos lessem esse texto na sua totalidade. Nós não vamos ler, nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 3, para nós aí fazermos aí um pequeno esboço a respeito do milênio. E a leitura do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 3, que a Ana vai iniciar a leitura. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, nós temos aqui a visão do apóstolo João. Viu novamente um anjo descer do céu e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, significa aí que ele tinha a chave do abismo, ou seja, o local onde seria preso Satanás, e uma grande corrente, indicando assim que Satanás seria preso. Na verdade, Satanás seria tirado de circulação. Satanás iria deixar de atuar. Então nós vemos aqui, ele segurou, aqui o apóstolo João, ele identifica aqui Satanás, o nosso inimigo, ele identifica por quatro argumentos aqui, né? 4 adjetivos. Então, o dragão, ele coloca em primeiro lugar aqui o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás. Então nós vemos aqui esses quatro temas aqui, esses 4 adjetivos de Satanás, do nosso inimigo, do enganador. Então, o apóstolo João identifica aqui a prisão de Satanás, ou seja, Satanás iria se tornar inoperante a partir deste momento. Então, Satanás não iria ter mais o seu domínio, não iria ter mais a sua atuação. O seu campo de atuação, o seu poder de atuação seria totalmente tirado. Versículo 3, lançou no abismo, ou seja, colocou aonde ele iria ficar ali trancado. Fechou e pôs selos
selo sobre ele, ou seja, colocou alguma coisa que prendia, o que dava segurança para que de lá ele não saísse, para que não mais enganasse as nações. Então vejam aqui, enganar as nações, que essa é o objetivo maior de Satanás, desde o princípio, desde o início, desde lá do Gênesis, na criação, nós vemos que Satanás, ele vem constantemente com esse argumento de enganar, de levar as pessoas no engano, de torcer a verdade. Então, essa é a função maior de Satanás, que agora lhe foi tirada. Então, Satanás agora perdeu esse campo de ação, essa atuação, até se completarem os 1000 anos. Então nós vemos aqui a primeira referência sobre o milênio, os 1000 anos, que seriam aqui, muitos defendem que é um período de 1000 anos, outros defendem que esse período é apenas teórico, é alguma coisa subliminar, é alguma coisa que não é praticamente 1000 anos. Outros já dizem que o apóstolo Pedro diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então esse negócio aí do milênio a gente vai esclarecer um pouquinho mais aí. Claro que não é uma posição que os irmãos devam adotar, os irmãos fiquem à vontade, não tem a posição errada, não tem a posição certa. O ideal é que nós possamos entender o objetivo maior, ok? Então, depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, nós temos aqui a nítida certeza que o mundo passará por um período tranquilo, um período sem a ação de Satanás, e depois ele vai ser solto novamente. Eu creio que esse solto novamente é para se confirmar aqueles que sentiram falta dessa situação, que é o poder de enganação do nosso inimigo. Então, vamos lá sobre o milênio. O milênio, então todas as vezes que nós falamos em milênio, quando o Apocalipse trata sobre esse assunto, apresenta esse assunto, traz esse assunto, então o milênio, ele sugere que nós tenhamos uma posição, ou seja, existem posições que são escolas, que são filosofias que defendem, ou até nós podemos dizer a teologia que defendem algumas posições identificadas do milênio. Então nós temos aqui alguns grupos identificados dos milenistas, né, sobre o milênio. Então nós vamos ver lá amilenismo. Então nós temos o amilenismo, nós temos o pré-milenismo histórico, nós temos o pós-milenismo e temos também o dispensacionalismo clássico e o dispensacionalismo progressivo. Esse dispensacionalismo progressivo, ele veio a tomar um corpo, tomar uma forma, ele veio a ser mais notado nos últimos 20 anos com estudos mais recentes do livro de Apocalipse. Então, nós temos essas escolas aí, essas teses que são definidas pela posição de alguns teólogos que defendem cada uma delas. Então, você pode ficar tranquilo, nós não vamos combater nenhuma nem a outra, nós não vamos dar preferências nem a uma nem a outra, eu vou apenas colocar aqui o meu ponto de vista, o que eu tenho aprendido nesse tempo que nós temos estudado o Apocalipse, e eu quero que o irmão fique também bem tranquilo, que o amigo fique tranquilo, que não se preocupe com essa posição, pode tomar qualquer uma dessas posições que não tem problema nenhum. O importante é aquilo que eu sempre disse desde o início, que o Apocalipse, o mais importante é que para nós mantermos a nossa identidade cristã sempre firme, sempre firmada no aspecto que é o cristianismo mais autêntico, que é o Evangelho de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então isso é muito importante. Quanto aos esses pontos aqui que nós estamos colocando, isso é tranquilo, não tem assim uma importância muito grande sobre qual posição tomarmos, ok? Então vamos lá. Amilenismo, o que vem a ser o amilenismo? Só para que nós tenhamos aqui uma ideia, tá? O amilenismo não é um período literal,
Então, ou seja, o milênio para o amilenismo, ou para aqueles que defendem o amilenismo, o milênio não é um período literal de 1000 anos. Então isso daí não é os 1000 anos ali contados, quando que vai começar esse milênio, vamos pegar o cronômetro aí, vamos marcar, não, começa em Daniel, começa depois das 70 semanas, começa quando o Senhor Jesus nasceu, começa quando o Senhor Jesus morreu, quando o Senhor Jesus ressuscitou, enfim, isso daí não é muito importante. Então, no amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo, tá ok? Então essa é a posição sobre o milênio dos amilenistas. Então, o pré-milenismo histórico. É reconhecido o reino de Cristo na presente era com a igreja. Então, o que nós estamos vivendo agora. Porém, haverá também um reino milenar e literal, não assim contado o tempo, mas literal, no futuro, após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo. Talvez não necessariamente o período seja de 1000 anos, ok? Então, essa é a posição do pré-milenismo histórico. Nós temos também o pós-milenismo. Conforme o evangelho for sendo pregado, eles defendem essa posição em relação ao milênio. Conforme o evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo, aqui colocou cristianismo, mas o cristianismo será o padrão e não a exceção, ou seja, o padrão imposto no mundo será o cristianismo para o pós-milenismo. Ou seja, a plantação será de trigo e não de joio. Então nós vemos, lembram-se lá da parábola de Jesus, quando o joio e o trigo estão misturados, estão crescendo junto? Então essa relação foi feita para que nós possamos entender que a partir desse período então, crescerá somente o trigo e não mais o joio, ou seja, não terá a mistura ou o engano, aí o engano não será colocado por Satanás. Temos também aí o dispensacionalismo clássico, então o milênio futuro e literal após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Então essa é a posição do dispensacionalismo clássico. Muito bem, então temos aí o milênio. O que é o milênio? O milênio, pelo que nós pudemos aqui identificar, irmãos, eu fiz aqui um apanhado geral sobre esse significado do milênio e cheguei à seguinte conclusão. É uma época necessária, específica e que completará o plano de Deus. Então, esse milênio, ele vem completar o plano de Deus, ou seja, dar o fechamento de todo o plano de Deus para o homem e para o ser humano. Então, nós vemos aqui, dando-lhe a característica de perfeito. Então, o plano de Deus, ele é perfeito. Muito embora nós vemos aí que muito se mudou durante a história no plano de Deus, mas o que foi que mudou não foi Deus que mudou o seu plano, porque o seu plano estava completo, estava definido e era perfeito, mas o que mudou nada mais foi o quê? Foi a conduta do homem, nós vamos ver isso mais para frente. Então, que o plano de Deus perfeito, demonstrando que Deus sempre teve o controle do seu plano e que nada pode frustrar o seu plano e que ele aconteceu tal como Deus idealizou. Então nós vemos aqui que Deus idealizou esse plano quando ele fez, não é como a gente faz um plano, né? Então a gente faz um plano e começa a executar esse plano, de repente as coisas começam a não acontecer como nós pretendíamos e nós vamos costurando aí, tentando endireitar, tentando arrumar até que nós
fazendo aí então as correções para que o final seja certo. Mas Deus não aconteceu assim. Deus tinha todo o controle, Deus sabia do início até o fim o que iria acontecer, como iria acontecer, por que iria acontecer, e em que momento iria acontecer. Então esse milênio, irmãos, nada mais é do que a implantação do reino de Deus. E se nós formos ver a implantação do reino de Deus, nós vemos que esse sistema, esse período determinado como um milênio, que seria para a implantação do reino de Deus, ele se inicia lá em Gênesis, com Adão. Então, em Adão, nós vemos que Adão aqui, nesse sentido de Adão, Adão é importante notar que Adão recebeu o domínio original, e ele foi derivado de um domínio que Deus quis dividir com o homem. Então nós vemos que a terra foi feita, a terra foi criada por Deus, e nós vemos que a terra é bem mais antiga do que o homem, nós viemos bem depois. Então, quando Deus criou o homem, ele criou para que o homem o louvasse, o homem desse louvor, desse glória. Então, essa é a função básica do homem. E esse domínio que Deus deu ao homem através de Adão, então ele coloca Adão e ele passa todo o domínio do homem. Então, nós vemos aqui que esse conceito de domínio, de dominar aqui, de ser, de implantar o reino de Deus, ele exige o conceito, esse conceito requer 3 elementos indispensáveis, e são eles. Um rei estabelecido por Deus e membro da raça humana, que seria Adão. Um espaço físico para governar, e isso nós vemos no Éden. O espaço físico para governar. E também os súditos, que são os demais habitantes do mundo criado. Tudo isso nós podemos ver no jardim, nas palavras de Deus, que quando Deus falou ao homem após a sua criação. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem nessa direção de dominar o mundo. E Deus, no momento que Deus criou o homem, o que foi que Deus disse? Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se rasteja sobre a terra. Gênesis 1, 28. Mas o que aconteceu? Nesse intervalo, o plano de Deus não mudou. O que mudou foi o quê? O comportamento do homem, como o homem aceitou isso, como o homem administrou esse domínio que Deus favoreceu a ele. Então, nessa implantação do reino de Deus, Deus quis implantar, Deus teve a ideia de implantar o reino de Deus em consórcio com o homem, em parceria com o homem. E ele colocou Adão, fez a sua imagem e semelhança, e ali ele iria dividir o quê? Todo esse domínio da terra, todo esse domínio que Deus colocaria sobre Adão. Só que Adão, ele optou pela rebeldia. Adão optou em aceitar o engano, as palavras enganosas de Satanás. Então ele se colocou à disposição de Satanás, tirando assim então essa parceria com Deus de fazer esse domínio. E a partir de então, o que Deus fez? Deus, ele implanta nessa direção de implantar o seu reino, ele vem trabalhando no decorrer da história. Então nós vemos, com essa posição de rebeldia, o homem perdeu esse direito de exercer o domínio absoluto. Então, a partir de então, Deus vem trabalhando para que novamente se implantasse esse reino na terra. E nós vemos que as características para que se implantasse este reino, o reino de Deus na terra, são 3 características que são elas: a de profeta, sacerdote e rei. Então, durante toda a história nós vemos que o projeto de Deus, ele vem caminhando nessa direção. E nós podemos identificar aqui algumas pessoas com algumas características com algumas características aqui que nós colocamos, que Deus
tem a necessidade que sejam essas 3 características. Então nós vemos aqui Melquisedeque, que exerceu 2 destas funções, sacerdote e rei. E nós encontramos lá em Gênesis 14, 18. Nós temos também Moisés, seria o tipo mais perfeito do Messias nestas 3 funções. Não fosse a sua relutância, Moisés exerceu também apenas 2, a de rei e de profeta. E nós vemos isso lá em Deuteronômio 18, 15. E temos também Samuel. Samuel aqui, ele passou a ser o tipo mais próximo, exercendo limitadamente as 3 funções, com ênfase bem evidente como profeta e sacerdote, e um governo apenas consequente das 2 anteriores, fazendo a transição dos juízes para a monarquia, que isso foi a função ali de Samuel, quando ele passou dos juízes, quando foi implantada então a monarquia na história de Jerusalém, na história de Israel, do povo de Deus, quando foi implantada então a monarquia. Mas nós vemos que esse conceito ele vai ficar exclusivamente bem caracterizado em Jesus Cristo. Então, quando nós vemos aqui essa condição de Deus implantar o seu reino, ele faria somente através de Jesus Cristo, que reuniria então essas 3 características, a de profeta, sacerdote e rei. Então, quando Jesus conviveu aqui nessa terra, ele veio nessa função. Então, na função da característica de homem, por isso que Jesus nasceu de mulher, Jesus teve a sua infância como homem, então ele é homem daqui, dessa mesma natureza que o homem vivia, para que Deus então fizesse essa parceria de implantar o seu reino. Aí ele se torna o profeta é aquele que traz as orientações de Deus, e também o sacerdote. O sacerdote, a figura do sacerdote nada mais é aquele que leva o povo até Deus. Então, aquele que coloca o povo diante de Deus. E Jesus tem essas 3 características. Só que, por que não foi implantado o reino de Deus quando Jesus estava por aqui? Porque Jesus não foi aceito. Jesus não foi aceito pelo ser humano. Então, o homem rejeitou Jesus. O homem rejeitou Jesus como um Messias, como o Filho de Deus. O homem, por suas condições, por suas características de rebeldia, ele isolou a ideia de que o reino de Deus seria implantado. Porque quando Jesus vem, ele vem como aquele rei que iria restaurar a paz de espírito, aquele que iria restaurar a alma do homem. Mas eles estavam esperando um reino, que reino que era? Um reino material, um reino aqui da terra, aquele rei que seria aquele rei que iria libertá-los da possessão do Império Romano. Era isso que o judeu esperava. Quando ele se depara com o Messias humilde, com o Messias que vem implantar o reino de Deus, com a característica que Jesus apresentou, então ele não foi aceito pelo homem nessa condição da implantação total do reino de Deus. O sentido do juízo final. Então, após a implantação do reino de Deus, após essa conclusão aí de todo esse processo de implantação do plano de Deus, após se completar todo esse projeto de Deus de implantar o seu reino, então temos agora o sentido do juízo final. Por que o juízo final? Porque Deus irá julgar todo aquele que foi rebelde, todo aquele que não aceitou a sua dominação, todo aquele que não aceitou a ideia dessa implantação do reino de Deus. E o nosso texto, Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, que a Ana vai fazer a leitura para a gente.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós vemos aqui a caracterização do juízo final. Então esse juízo final nada mais é aqui do que o julgamento que Deus vai implantar para que todos sejam julgados, para que todos sejam recompensados segundo a sua postura. Então aqui o apóstolo João viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vejam que todos aqueles que estavam na terra, todos aqueles que estavam sem a condição de receber aquele que se assentava no trono, eles foram retirados, eles foram afastados, eles foram tirados da sua presença. Então, aquele que viria julgar, aquele que viria implantar o julgamento, que iria trazer a sentença do julgamento, então agora ele se apresenta para que, enfim, então, depois de implantado o reino de Deus, então esse julgamento será a parte final, a parte derradeira aqui. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então nós vemos que todos estavam diante do trono. Não importa ser mais importantes, menos importantes, mais tem uma influência ou menos influência, todos irão passar, todos serão julgados. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Ou seja, o livro da vida, nós podemos ver que Jesus fala sobre isso e nós vemos que todo aquele que for escrito, que tiver o seu nome escrito no livro da vida, então esse será o quê? Esse será recompensado com a vida eterna. Foi aberto, então o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, é como se fosse aí, irmãos, nós fazemos uma... Não sei se os irmãos já viram aquela câmera rápida, né? Quando a gente coloca um filme, e antigamente tinha muito isso, agora eu acho que não tem mais isso. Então tem aquela câmera acelerada que as imagens vão correndo. Inclusive tem até um canal que é uma câmera que tem no Pico do Jaraguá, naquela antena de televisão, e ela fica filmando o tempo todo. Então ela filma 24 horas e é o decorrer do dia completo e à noite também, só que ela é acelerada. Então a gente vê o dia clareando, o dia tomando forma, o sol clareando no seu cume e depois caindo, o entardecer e o anoitecer, tudo rapidinho. Então é quase isso. O que vai acontecer naquele dia vai ser todo o retrospecto feito da sua vida, todo o retrospecto feito da vida daqueles que estavam ali perante o juiz, vai ser apresentado de uma forma muito rápida, de uma forma concisa, de uma forma que vai trazer todas as informações que estão armazenadas em um grande HD, um grande centro de armazenamento de dados, e isso vai ser o quê? Vai ser apresentado um
por um, de acordo com o que está escrito nos livros. Então, o que o apóstolo João usou aqui foram livros. Hoje a gente pode ter uma ideia melhor, né? Então, nós podemos ver aqui que nós temos aqueles centros de arquivos de informações, né? Que são aqueles centros onde as empresas colocam lá as suas informações seguras lá. Então, vai ser mais ou menos isso daí. Então, esse livro vai ser aberto e toda essa informação será apresentada. Nós vemos então, Deus deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, nós vemos aqui que o justo julgamento, ou seja, foram julgados um por um, ou seja, caso a caso. O grande juiz vai julgar caso a caso. Ele não vai fazer uma média, não vai fazer aqui um levantamento por cima, não vai fazer uma estimativa, não. Ele vai ser, todos serão julgados segundo as suas obras, segundo o que fizeram. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, a morte e o inferno. Eu lembro bem que quando nós cantávamos lá no conjunto, tinha um hino que ele começava assim, que hora feliz quando a morte vencida e todos nós formos morarmos na glória. Então, a morte será vencida, irmãos. Nós não teremos mais o terror da morte, o temor da morte. E o inferno, eles foram lançados dentro do lago de fogo. Então, não haverá mais esse temor, o temor da morte, o temor do lago de fogo, o temor do inferno. Então eles foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte será depois então deste julgamento. Versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós vemos que esta é a segunda morte, ou seja, aquela morte que não terá mais a ressuscitação, ou seja, ela não vai mais trazer de volta, ele será totalmente aniquilado e vai se colocar aqui então, ele vai ser colocado então no sofrimento eterno. Então, esse julgamento, ele será o final de todo esse processo, quando através da vontade de Deus, Jesus voltar e implantar o seu reino aqui na terra, quando Satanás estiver sem a sua ação, então agora, quando houver todo esse julgamento, para então, aí sim, nós podemos entrar na mansão celestial e na vida eterna com Deus. Nosso próximo ponto, o significado do novo céu ou Nova Jerusalém, que está baseado em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, que a Ana vai ler para a gente. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então houve grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós vemos aqui o versículo 1, Apocalipse 21, de 1 a 8, o versículo 1 nos diz: Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então nós vemos que o apóstolo João vê aqui a nova Jerusalém. Nós vamos ver mais para frente nesse texto que nós temos aqui a identificação de um novo panorama, tudo agora novo, tudo agora sem passado, alguma coisa que está refeita, alguma coisa que foi completamente renovada. Então, a primeira terra, o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe. Esse mar já não existe aqui, irmãos, é a situação de que esse mar, na colocação que está aqui, essa palavra mar, os irmãos que acompanharam aqui todas as nossas lições do Apocalipse, nós falamos lá no início que o mar significava a separação, morte, aqui está significando a separação de Deus. E nós vamos ver que o texto nos explica aqui. Então, esse mar já não existe, ou seja, essa separação entre o homem e Deus já não existe mais, porque tudo foi feito novo. E aqui, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, nós vemos aqui bem claro, não há necessidade de explicar nada, porque Jerusalém, a nova Jerusalém, essa Jerusalém, o quê? O que é Jerusalém? Jerusalém, quando se fala Jerusalém, significa a terra de Deus. Aí nós podemos colocar aqui a cidade santa, a cidade de Jerusalém, era a cidade que Deus planejou para ser a cidade centro do seu plano. Então, Jerusalém, só que agora a nova Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu da parte de Deus. Então, nós vemos que não tem relação nenhuma com a terra. Isso é a implantação da Jerusalém celestial, feita por quem? Pelo próprio Deus, da parte de Deus. Aí, nós vemos nitidamente aí. Ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, ou seja, para o convívio direto com Deus. Agora, Jerusalém, ela vai ter apenas uma função, de ser a esposa, de estar à disposição de Deus, ela estará no convívio direto de Deus. Então, esse convívio agora será o convívio direto com Deus. Não haverá mais nada que a separe. Então, ela está pronta para este momento, para o convívio com o esposo. Então, houve grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que expressão bonita, irmãos. Então vamos analisar aqui os termos. Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Primeira coisa, tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo, se nós formos analisar aqui, lá no Antigo Testamento, vejam, mais uma figura aqui que João faz, usando as figuras do Antigo Testamento, o tabernáculo. Tabernáculo era aonde Deus habitava, ou seja, aquele local que significava a presença constante de Deus. Então, esse tabernáculo aqui, o tabernáculo de Deus, ou seja, a casa de Deus, a habitação de Deus, o local em que Deus estava com os homens. Vejam quando eu falei lá na frente que não existia mais aquela separação. O mar já não existe, ou seja, o mar que separava o homem de Deus já não existe mais. O que é esse mar que separava o homem de Deus? O pecado. Então significa que o pecado já não age mais nesse momento. Então nós vemos aqui que o pecado foi totalmente tirado desse momento que está sendo vivida que está sendo apresentada esta visão ao apóstolo João. E Deus habitará com eles, ou seja, com os homens. Vejam que interessante, irmãos, que maravilhoso. Nós poderemos habitar com Deus, nós estaremos na presença de Deus, nós estaremos próximos de Deus. Lembra-se lá quando Moisés, ele estava na presença de Deus, o que Moisés falou? Moisés falou assim: Senhor, me dê a condição de poder ver a tua face. E o que Deus disse? Não, Moisés, eu não vou fazer isso com você, porque se você ver a minha face, você será fulminado imediatamente. Você vai ver só
a minha glória, a passagem de um vento, a passagem da minha imagem. Esta glória vai passar por você e você vai ficar de costa, você vai se esconder na rocha. Então vejam que a partir deste momento aqui que nós estamos, que o apóstolo João está nos trazendo, nós vamos ter a condição de habitarmos na casa de Deus, de estarmos junto, de habitarmos com Deus, e eles serão povos de Deus. Então, todos aqueles que reunir essas condições, então eles vão ser transformados imediatamente em povos de Deus, ou seja, o povo escolhido. Lembre-se dessa afirmativa, o meu povo escolhido. Então, isso vai se caracterizar e Deus mesmo estará com eles. Deus estará presente todo o tempo, irmãos. E lhes enxugará, vejam, já começam as consequências de nós estarmos com Deus. Que beleza! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. E a morte já não existirá. Olha que delícia, irmãos. Que dia feliz quando a morte vencida, nós iremos vencer a morte. Então esse fantasma que nos assusta, esse fantasma que nos persegue, essa certeza que nós temos que nós iremos morrer, então aqui, lá quando nós estivermos vivendo com Deus, no tabernáculo de Deus, não existirá mais a morte, já não haverá luto. Nós estamos vivendo no nosso país hoje uma situação de luto, irmãos. Quantos de nós temos aí nas nossas famílias aqueles queridos que foram levados por conta dessa epidemia? Quantas famílias que estão enlutadas? Quantas famílias que foram marcadas por este ano com essa presença do luto? Não haverá mais isso. Haverá somente a satisfação, a alegria. A morte não mais existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que primeiras coisas? Este momento que nós passamos aqui, esta primeira fase da nossa convivência aqui na Terra. Então, esse primeiro processo, esse primeiro estágio já foi passado. Agora, nesse segundo estágio, então, nós iremos conviver num ambiente completamente feliz, num ambiente que não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas essas coisas ficaram para trás. Todas essas coisas era quando nós estávamos aqui, sobre o domínio da morte, sobre o domínio do mal, sobre o domínio de Satanás. Agora, Satanás já não é mais existente, já não é mais atuante. Então, tudo se tornou novo, todas essas coisas se passaram. E aquele que está assentado no trono disse... Quem está assentado no trono? Aqui, o apóstolo João, ele relata isso como o próprio Deus falando. Eis que faço novas todas as coisas. Que beleza, irmãos. Nós seremos totalmente renovados. E eu uso aqui uma expressão para nós definirmos o que é novo. Então, o que é novo? Novo é alguma coisa, irmãos, que não tem passado. Então, quando nós estivermos sem passado, ou seja, não haverá nada que está nos estragando, nada que está nos incomodando, não haverá passado. Todas as coisas serão feitas novas. E é o que garante aqui que o apóstolo João falou. E aqui ele diz, e acrescentou, vejam que importante isso, irmãos, ele acrescentou. O que Deus acrescenta aqui? O que Deus está falando para o apóstolo João? Muito sério isso. Escreve. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o apóstolo João está recebendo a determinação de Deus, está recebendo a ordem de Deus para escrever, irmãos. E quando alguma coisa é escrita na palavra de Deus, nós temos que ler. Então, se o apóstolo João escreveu isso, irmãos, nós devemos ler e ter sempre esta visão,
quanto mais nós lermos, mais capazes nós seremos de estar prontos para quando Jesus vier. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, ou seja, tudo está completo, tudo está terminado, tudo está consumado. Assim como Jesus, lá no Calvário, quando ele expirou antes de se entregar nos braços de Deus, ele disse, está consumado. Ou seja, o plano de salvação estava consumado a partir daquele momento, estava completo, estava pronto. E aqui Deus ainda diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim. Isso significa que Deus está tanto no início da história, como antes do início da história, como no final da história, como no decorrer da história, como em todo o processo da história, Deus está atuante, Deus está no controle dessa história. Então aqui Deus diz, eu sou o início e o fim, o princípio e o fim. Colocando essa expressão, o apóstolo João define como a existência de Deus é atemporal. Não existe princípio e não existe fim. Deus é simplesmente o todo de toda a história. A quem tem sede, darei de graça da fonte, da água da vida. Água da vida, irmãos. A água que nos trará a vida eterna. Aquilo que nos trará a condição de estarmos perenemente na presença de Deus. O vencedor herdará estas coisas. O vencedor. O vencedor é todo aquele que se manter fiel às orientações de Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo. O vencedor herdará. Por que herdará, irmãos? Nós vamos receber, por quê? Herança. Herança é alguma coisa que nós não conseguimos comprar. Nós recebemos. Então, Deus vai nos fazer herdeiros. Então, estas coisas Deus vai nos dar. E eu lhe serei Deus. Aos vencedores, eles herdarão todas essas coisas. E Deus será presente na vida daqueles que o aceitarem, daqueles que declararem que só existe um Deus, Senhor e Rei. E ele me será filho. Então seremos agora colocados como os próprios herdeiros e filhos de Deus. E o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aqueles que se acovardarem diante da besta, diante dos falsos profetas, diante de toda a oferta aparentemente agradável, aos incrédulos, aos abomináveis. Vejam, irmãos, que isto aqui, nós vemos lá no versículo anterior, nos 2 versículos anteriores, o apóstolo João foi direcionado para que escrevesse, ele foi alertado para que escrevesse. Então isso está escrito para que nós possamos ler e entender essas orientações. O apóstolo João recebeu essa orientação. Porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, isso aqui está para nós lermos. E se você souber ler, se você souber pelo menos entender o que está escrito aqui, eu convidaria você a ler novamente esse versículo, apenas esse versículo 8, com um dicionário simples, e procurar saber tudo o que significa cada palavra dessa. Covardes, incrédulos, abomináveis,
assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Tudo isso. Os irmãos procurem o significado de cada palavra dessa, porque o apóstolo João escreveu para nos orientar que todos aqueles que tiverem alguma dessas características serão jogados no lago que arde em fogo e enxofre e que é a segunda morte. Muito bem, estamos chegando ao nosso final e temos aqui a aplicação para a igreja de hoje. Então hoje nós podemos aplicar essas verdades do livro de Apocalipse e nós fizemos aqui um apanhado para colocarmos as implicações do livro de Apocalipse na vida da igreja hoje. Então nós temos Deus, por meio de Cristo, vence as forças do mal em qualquer época da história do seu povo. Então nós temos aqui a nítida certeza, através do livro de Apocalipse, que Deus vai vencer, que Deus vence, que Deus é vencedor sobre toda a força do mal em qualquer época da história do povo de Deus. Então, a salvação é garantida pela fé em Cristo Jesus e nunca é conquistada pelas obras, por meio das obras. E os irmãos podem conferir aí em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 e 9. Ainda a aplicação para a igreja de hoje, o que deve impulsionar a igreja para testemunhar da fé é o fato de ser instrumento para a salvação dos perdidos. Então vejam, irmãos, que a nossa igreja, ela deve ser um instrumento, ela deve ser uma ferramenta, ela deve ser um agente que vai facilitar, um agente facilitador aí para a salvação dos perdidos, para que haja salvação para todo o que crê. Todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse será salvo. Que nós possamos ser esse agente coadjuvante que vai fazer com que esse instante aconteça, que essa crença seja despertada em todo aquele que nós pudermos chegar e todo aquele que for alcançado pela salvação, ele possa entender o mais nítido e mais claro sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Conclusão: como está a sua expectativa para a vinda de Jesus? O mais importante, enquanto Jesus não vem, esteja compartilhando as boas novas de salvação e aguardando com muita alegria e vigilância a vinda do Rei Jesus. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Nós devemos ter essa postura através desse nosso mundo corrupto, através dessa atualidade que nós vivemos, através de todo esse processo de contextualização da igreja. Cuidado, irmãos. Nós temos que estar muito vigilantes, porque nós temos que estar prontos para quando o Senhor Jesus vier, nós possamos ser achados firmes, nós possamos ser achados em extrema condição, na condição de podermos estar diante de Cristo como a noiva imaculada, de firmeza, que nós tenhamos essa convicção, que nós possamos estar firmes no Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero convidar você para encerrarmos esta lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã, orando. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos nesse instante, ó Pai, te agradecermos por esses momentos que aqui passamos compartilhando mais uma porção da Tua Santa Palavra. Ó Pai, que essas verdades contidas no livro de Apocalipse e em toda a Escritura, Senhor, possa ser constante em nossas vidas, para que nós possamos estar prontos, ó Pai, para que quando Jesus vier, nós sejamos encontrados em fidelidade. Fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, dê-nos, ó Senhor, um dia abençoado sobre a Tua direção. Nós oramos agradecidos
em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos e amigos, por mais essa oportunidade e desde já, nós já queremos convidá-lo para que possamos, na semana que vem, participarmos, se Deus assim permitir, para mais uma Escola Bíblica Dominical e vai ser a última que será do estudo de Apocalipse. Nós convidamos os irmãos e amigos para que domingo que vem possamos estar juntos mais uma vez para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!